Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E vamos ler apenas um versículo, e a partir desse versículo, todo o capítulo, de certa forma, ele vai ser citado na medida em que cada ponto seja exposto ou apresentado. Atos dos Apóstolos, Palavra de Deus, capítulo 20, versículo 24, é um dos versículos citados por mim e para mim com frequência. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 24. O que é que diz aí, igreja amada do Senhor, ovelhas de Cristo? Esse versículo, acreditem, ele acaba sendo o miolo do capítulo 20. O centro. Em virtude disso, eu olhei para o versículo e perguntei que tema a partir daí poderíamos trabalhar. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E aí nos veio à mente uma palavrazinha que usamos com frequência: importância. Existem muitas coisas importantes na vida, mas ainda assim existem aquelas que são mais importantes. Exemplo: o que é mais importante, a minha esposa ou meu carro? Ainda que ambos sejam importantes. Mas quem é mais importante, Jade ou o carro? É Jade. O que é mais importante, a casa ou a minha saúde? A minha saúde. O que é mais importante, o meu emprego ou o meu caráter, a minha integridade? Entendem? Que existe uma escala de importância. O carro é importante, mas muito mais importante é minha esposa. A casa é importante, mas muito mais importante é a minha saúde. Entende agora? Existe uma escala de importância. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aí. Ele não está desprezando a sua vida, mas dentro dessa escala de importância, ele está dizendo o seguinte: olha, cumprir o ministério que o Senhor me confiou é mais importante do que a minha própria vida. Louvado seja Cristo Jesus. Daí o tema: o que é mais importante para um pastor? O que é mais importante para um cristão? O que é mais importante para a igreja a partir de uma afirmação dessa? E aqui elencamos 10. 5 para hoje, 5 para a próxima quinta-feira. 10. A partir de Atos 20. De Atos 20. Observe aí, queridos. Prestem bem atenção. É muito mais importante investir em pessoas. Muito mais importante investir em pessoas do que em coisas. É muito mais importante investir em pessoas do que em coisas. As coisas têm o seu lugar, têm a sua importância? Tem. Mas é muito mais importante investir em pessoas. E onde é que está isso em Atos, pastor? Atos 20, os 6 primeiros versículos. Vamos lá? Atos 20. O que é que nós encontramos aí Paulo fazendo o quê? Investindo em quê? Dando importância a quê? Veja que ele disse: olha, eu não considero a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Atos 20, todo o capítulo, ilustra isso. Mostra ele fazendo isso. Vamos lá? Atos 20, rapidinho.
a partir do primeiro versículo. Vamos ler juntos? Toda a igreja. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo-os com muitas exortações, dirigiu-se para Grécia. O 3, onde se demorou 3 meses, quando estava para embarcar rumo à Síria. Houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Agora observe, gente, acompanharam-no, todos juntos. De Tessalônica. Os 5, estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. E o 6, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em onde passamos uma. Perceberam aí? O que vocês perceberam aí nesses 6 versículos? Paulo investindo em pessoas. Logo no início, encorajou os discípulos. Depois, o versículo seguinte, exortou. Exortar também envolve encorajamento. É paracaléu, é paracletos, é palavra tudo oriunda de uma base linguística só. Paulo é encontrado aí investindo em pessoas, encorajando os discípulos, treinando os discípulos. Entende, queridos? O que é mais importante? É mais importante investir em pessoas do que em coisas. Quando eu recebo uma ligação de uma ovelha, e geralmente as ovelhas às vezes dizem assim, perdoe-me, pastor, em tirar o seu tempo. Eu falo, não. Muito especialmente dependendo do assunto que a ovelha apresenta. Primeiro as pessoas, depois as coisas. Primeiro as pessoas, depois o sermão. Pois o sermão tem como finalidade as pessoas. Não é o sermão pelo sermão. Não é o sermão para me autoprojetar e mostrar que eu conheço Bíblia. É o sermão para santificar a noiva do Cordeiro. É o sermão para edificar a noiva do Cordeiro. É o sermão para encorajar a noiva do Cordeiro. Então, o que é mais importante? É mais importante investir em pessoas do que a minha própria vida. É mais importante investir na vida do outro do que a minha própria vida. Se para abençoar as ovelhas de Cristo, eu tenho que abrir mão da minha própria vida, Paulo disse, não considero minha vida preciosa. Mais precioso do que a minha vida são as ovelhas por quem Cristo Jesus morreu. Entende agora que diferença, gente? É assim que você tem pensado? É assim que você tem pensado ao olhar para o outro? Como é que anda a tua escala de importância? Você tem dado mais importância às coisas ou às pessoas? Em quem você tem investido? Investimento se faz de formas diversas. Palavras é investimento. O que você tem dito para o outro? Tem sido um investimento? Você tem sugado as energias do outro ou você tem sido um instrumento para abastecer as suas baterias? Ainda que nesse processo de abastecer a bateria do outro, você quer que lá se enxergue e se veja com as suas descarregando. É isso que Paulo é encontrado a fazer. O que ele disse, olha, não considera a minha vida preciosa, ele está dizendo, olha, o mais importante para mim é cuidar das ovelhas de Cristo. E se para isso minha vida vai ser totalmente desgastada, que ela se desgaste. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, 12, ele diz, olha, eu me engasto e me deixarei gastar por vocês. Ainda que quanto mais eu vos ame, menos amado seja. Já pensou? Ele disse para uma igreja isso, querido. Ainda que quanto mais eu vos ame, menos amado seja,
eu continuarei me gastando por vocês. A razão é simples, vocês pertencem a Jesus Cristo. Segundo ponto aí, rapidinho. Vamos lá. O que é mais importante? O primeiro, é muito mais importante investir em pessoas do que em coisas. E nós encontramos Paulo investindo em pessoas, encorajando, exortando, ensinando. Então vamos lá. Segundo, é muito mais importante pregar a palavra com fidelidade, com profundidade, do que a minha popularidade. Porque pregar a palavra com fidelidade, muitas vezes, vai de encontro à popularidade. Vai de encontro a likes. Não vai ao encontro, estou falando que vai de encontro. Pregar a palavra com fidelidade, muitas vezes, não dá like. Não promove popularidade. Mas é muito mais importante pregar a palavra com fidelidade, com profundidade, porque é a palavra que santifica a igreja. Cristo orou em João 17, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Vamos ler o texto aí agora? Vamos ler o texto aí, a partir do versículo 7 agora até o 12. Vamos encontrar Paulo fazendo o que aí agora? Do 7 ao 12, juntos? Vamos lá? Toda a igreja, no primeiro dia da semana, ao domingo, nós nos reunimos a fim de partir o pão, ceia do Senhor. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, toda a igreja, e prolongou a mensagem até meia-noite. Não se concentre até meia-noite, se concentre apenas na mensagem. Ele estava fazendo o que aí nesse dia? Pregando a palavra para a igreja. Prossigamos. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. É Lucas narrando, viu? Ele estava aí nesse momento aí. Toda a igreja. Um jovem chamado, que estava adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Agora, olha o que Deus faz. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e o abraçou. Disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Todos juntos? Subindo de novo, Paulo partiu o pão, ceia do Senhor, e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Claro que eu não posso pegar um contexto desse, um pano de fundo desse agora, e fazer o que alguns colegas pastores reformados dizem que tem que fazer. Pregação boa é pregação de 1h30, de 2 horas. Por favor, não confundamos as coisas, né? Agora, qual é a ênfase aí? Paulo está fazendo o quê? Aproveitando a oportunidade, pregando a palavra. É muito mais importante pregar a palavra com fidelidade para a igreja do que a popularidade. Ele é encontrado do 7 ao 12 pregando a palavra. Até quando acontece aí essa tragédia, ele desce no poder do Senhor, aquele jovem ressuscitado, ele volta e continua ensinando a igreja. Palavra, Bíblia. Repito, oração de Cristo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Agora, por favor, meu irmão, não confunda pregar a palavra com perfil, não confunda pregar a palavra com estilo de pregação, ou confusão que gostam de fazer. Aí as pessoas muitas vezes deixam de ouvir uma pregação com conteúdo porque o perfil do pregador não é da preferência dele ou dela. Acabemos com isso, graças a Deus não temos isso aqui. Não é? A palavra. Paulo disse à igreja, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, quando eu fui ter convosco, nada eu quis saber, senão Jesus Cristo, e este crucificado é Cristo, é Cristo, é Cristo. Preparando o sermão do próximo domingo, está lá, Apocalipse. Com muita frequência você vai encontrar o próprio Deus dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. Louvado seja Jesus Cristo. Jesus de A a Z na igreja. É Jesus de A a Z na igreja. No ano que completou 500 anos da Reforma Protestante,
foi lançado um livro com o título Calvino de A a Z. Um livraço, eu tenho esse livro. Mas eu quero pegar um gancho e dizer, na igreja é Cristo de A a Z. Ele é o centro. Ele é o centro. Claro, gente, que o livro de A a Z é um livro histórico, mostrando a história de Calvino, e tal. Não estou aqui questionando o título do livro. Eu estou pegando um gancho dizendo, é Jesus de A a Z. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. É mais importante pregar a palavra com fidelidade do que o próprio salário, ainda que dele precisamos. É mais importante pregar a palavra com fidelidade do que popularidade. É mais importante pregar a palavra com fidelidade do que cargos. É mais importante ser porta-voz de Deus do que ser papagaio dos homens. Terceira verdade. E aí vamos orar, não é? Para terminar na hora, não vamos exaustar vocês não. O que mais importa? A partir de Atos 24, e aí recorrendo a todo o capítulo. O que mais importa? Mais importa cumprir o propósito do que escolher um caminho de conforto. É mais importante cumprir o propósito de Deus na minha vida do que escolher o caminho do conforto. E aqui nós não estamos diabolizando o conforto, não. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se para cumprir o propósito eu tenho que abrir mão do conforto, ele está dizendo que eu vou abrir mão do conforto. É claro que o nosso Deus não é masoquista, gente. Ele também nos oferece conforto. Mas o que Paulo está dizendo é, se na minha caminhada, para cumprir o propósito da minha vida, eu tiver que abrir mão do conforto, seja lá qual for, eu abrirei mão do conforto. Vamos ler o texto agora? Ele fazendo isso, eita lá. E aí esses tais apóstolos de hoje, que devem tomar vergonha na cara, deveria ler esse texto aqui, ó. Do 13 ao 16, vamos lá. Do 13 ao 16. Os apóstolos de hoje andando de Ferrari, ó. Vamos lá. Nada contra quem tem condição de ter um Ferrari. Agora, ter uma Ferrari em nome da igreja, às custas da igreja, aí não, meu irmão. Aqui não. Do 13 ao 16, vamos lá. Atos 20, do 13 ao 16. Leia a igreja. Onde devíamos, porque assim nos havia sido, devendo ir. Vamos lá, prossigamos. O 14. Quando se reuniu conosco em Assos, e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passando diante de, levamos mais um dia até, e um dia depois chegamos, o 16, Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Isso é propósito, meu irmão. É levar a sério o propósito de Deus na minha vida, na tua vida. O propósito de Deus na minha vida vale mais do que conforto. Essa palavra hoje está sendo tão citada, mas tão desgastada, tão desvirtuada, desvirtuada, tão desalinhada da Bíblia, não é? Eu gosto de usá-la, mas na perspectiva bíblica. Querido, o próprio Cristo, Marcos 1, nós pregamos aqui. De madrugada acordou, foi orar. De repente chegam os discípulos e dizem: o que o Senhor está fazendo aqui? A multidão está te procurando. Em outras palavras, que desperdício é esse? Que oportunidade você está jogando fora? Foi que ele respondeu: eita, é mesmo, me desculpem, estou perdendo uma grande oportunidade. Não, gente, ele disse: não, nós vamos para outros povos. Precisamos pregar lá também. E aí ele disse: foi para isso que eu vim. Propósito. É mais importante o propósito de Deus na minha vida do que conforto, meu irmão. É por isso que o apóstolo Paulo aí se dirige aos presbíteros e diz assim: olha, não cobicem de ninguém, nem ouro, nem prata, nem bronze. Sabe por que está dizendo isso? Porque se cobiçar, se vende. Se cobiçar, se vende. E um ministro da palavra não pode se vender a ninguém, meu irmão. Tem que louvar a Deus pelo dinheiro que você tem.
Agora, o dinheiro que você tem não é moeda de compra de um colégio pastoral, de um pastor ou de um servo de Deus. Você não está à venda, o colégio pastoral também não, o pastor também não. Fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Então não tem essa de, porque eu tenho mais, eu tenho preferência. Não, quem tem preferência aqui é Jesus Cristo. E todos nós temos acesso a Ele. Que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe você também, prospere você materialmente, é de Deus também. Faça a oração de Jabez. Não é pecado não, gente. Às vezes ficamos com tanto medo da teologia maldita da prosperidade que achamos que é pecado rogar prosperidade sobre o povo, Carlos. Não é assim não, gente. Jabez faz uma oração pedindo ao Senhor. Senhor, alarga também as minhas tendas economicamente. Não é pecado não. Agora, desde que você peça para Deus alargar suas tendas, com propósito. O que é que significa isso aqui? Vamos lá, gente. Segura aí, guerreirão. O que é que significa isso aqui? Simbolicamente falando. Esse gesto. Recebo. Eu recebo e compartilho. Receber e compartilhar. Receber, celebrar e compartilhar. Eu estava lendo hoje uma frase, guerreirão, num livro. Aliás, quem citou essa frase foi Hernandes. Se ele já pegou de um outro colega, eu não sei. Mas está lá. O problema não é colocar o dinheiro no bolso. O problema é armazená-lo no coração. Grave essa aí. O problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é armazená-lo no coração. Esse é o problema. Dinheiro é bom. Quem diz que dinheiro é mau? Mas o problema é quando ele passa a governar você. O dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão quando é ele que manda na tua vida. Mas ele é um bom servo. Eu também quero. Você quer? Ah, é bom demais. Quando você tem, rapaz, é bom demais. Esse dia eu estava olhando algumas máquinas assim, Senhor, eu falei para ele, eu preciso comprar isso aqui, e tudo voltado para a obra. É para o ministério. Agora manda, não é? Manda. Falamos o que, gente, aí? Importa cumprir o propósito, não é isso? Importa cumprir o quê? O propósito. Ainda que custe o meu conforto. Necessariamente, nem sempre para cumprir o propósito vai custar o teu conforto. Mas se preciso for, vai. Olha aí, propósito, o tempo todo. Ele abriu mão de navio. Preferiu ir por terra. Propósito. Claro que tinha ali a razão da perseguição, uma estratégia para matá-lo, mas não só foi por isso, não. Ele abriu mão de navio e foi por terra. Propósito. Quarto lugar. Vamos lá, querido. O que é que importa? Importa obedecer ao Espírito Santo, mesmo sem garantias humanas. Importa obedecer a Deus, mesmo sem garantias humanas. Vamos ler a Bíblia aí? Sagrada? Vamos ler o texto sagrado aí? Do versículo 17 até o 21, o 23, vamos lá? Do 17 ao 23, todos juntos. Obedecer a Deus, importa mais obedecer a Deus do que as garantias humanas. Importa mais obedecer a Deus do que as garantias humanas. Não é que nós desprezamos as garantias humanas, não. Mas os homens têm os pés de barro. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é uma turma chegar para mim uma vez e dizer, vá, como presidente de um presbitério. Passe à igreja. Escolha logo um pastor de tua confiança, já que a igreja gosta de você, passe a igreja para ele. E eu fiz tudo isso. E nós estamos com você. E eu fiz tudo isso. Garantias humanas, né, guerreirão? É o ser humano, viu? Não sai daqui escandalizado, não. Porque tem histórias bonitas também do outro lado, né? Só foi entregar, minha amiga, a igreja. Só foi entregar a igreja. Arrancar as garantias. Por isso, o que mais importa é obedecer a Deus do que confiar nas garantias humanas. Não, nós precisamos do outro. Nós precisamos que o outro diga, estamos juntos. Não é desprezar o apoio do outro, não é isso. Mas não condicione obedecer a Deus às garantias humanas. Pois Deus disse,
Pode uma mãe abandonar o seu bebê estando esse ainda a amamentar? É o próprio Deus que pergunta retórica, e ele responde. Ainda que apareça uma e faça isso, porque depois da queda é possível mesmo, e hoje é que tem acontecido mesmo, ainda que uma mãe faça isso, eu, Senhor, eu, Yahvé, eu, Criador, eu sou, jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Ei, primeira igreja, prossigamos confiando no nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem desprezar o apoio do outro, é claro. Mas não troque isso. Obedecer sempre. Não troque a obediência a Deus por garantias humanas, não. Mas, rapaz, qual o problema? Sobe um precedentezinho aí. Mas se você fizer isso aqui, eu vou te... Quem vai te abençoar é o Senhor. Ele disse para Abraão, eu te abençoarei. E abençoou. E depois desse, se tu uma bênção. Amém. Beleza? E aqui para encerrar por hoje, o quinto ponto. Preparado aí, Pâmela, presidente, o CP. Já pode vir à frente. Pode vir com um adulto, os conselheiros. Como a conselheira não está aqui, pode vir o Fábio aí, Gisânia, que está dando um apoio. Alguma mãe também, se quiser, se prometeu ajudar, pode vir também. Vamos orar com elas. Mas o quinto ponto, gente. Espera, mas a gente leu o texto? Do 17 ao 23? Então vamos ler o texto, gente, por favor. Vamos lá. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Entendeu, gente? Olha que coisa linda. Vamos lá, o 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais toda a igreja, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Vamos lá, igreja? Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E mesmo assim ele disse, eu irei, Senhor. Obedecer a Deus, acima das garantias humanas. E o quinto ponto, para a gente orar com o CP, o que importa? Importa a fidelidade acima da própria vida. Fidelidade, ou palavra em escassez. E agora só o versículo 24. Importa muito mais a fidelidade do que o teu voto. Importa muito mais a fidelidade do que, seja lá o que for que você ouse prometer. Vamos ler o 24? Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É mais importante ser fiel a Deus do que a minha própria vida. É mais importante ser fiel a Deus do que ter uma casa. É mais importante ser fiel a Deus do que ter um carro. Se for para voltar a andar de pé, um dia andarei. Porque se o preço a ter é me vender, não! Essa mensagem é para você também. Não é só para mim, não. É mais importante, fidelidade a Deus, do que certos apoios. Aliás, todos os apoios do mundo. Que o Senhor nos abençoe.